Hoje é dia de conhecer uma lista de 5 ações e saber se elas são baratas ou ciladas. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas-feiras, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, aqui sempre com o intuito de garimpar aqueles ativos baratos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários aquelas ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem, já que basicamente o que nós fazemos é comentar aqueles ativos mais pedidos por vocês. Nas últimas semanas, os ativos mais pedidos foram Copel, Grupo Mateus, Prio, Klabin e Light. São esses ativos aqui que a gente vai comentar. Normalmente colocamos dois indicadores fundamentalistas bastante conhecidos, o PL e o PVP. Logicamente, ninguém vai fazer uma análise só levando em conta esses dois indicadores, mas eles servem sim até como uma espécie de filtro, ou então para a gente investigar por que o PL está alto ou baixo, o PVP é a mesma coisa. Tem alguns casos que inclusive não faz nem muito sentido olhar esses indicadores aqui, como por exemplo o Prio e Klabin, e eu já vou comentar o porquê, tá? Vamos começar aqui, né, pessoal, com a Copel, que foi o ativo mais pedido por vocês, né? A empresa passou por um processo recente de privatização e nós comentamos que o primeiro passo, né, após esse pedido de privatização, né, a passagem desse pedido de privatização, seria a empresa vender ativos, né, que era justamente o que a empresa já tinha planos de fazer antes desse processo de privatização. E essa semana tivemos a notícia importante que a Copel vai vender a participação que ela tem na Compagás. Ela tem 51%, né, ela é a controladora da Compagás, e ela deve receber, a gente estimou, entre 1 bi e 1 bi e 200, ou seja, temos uma empresa que deve pagar ainda mais dividendos. E claro, né, pessoal, como vai ter muito resultado em função de venda do ativo, os múltiplos da Copel vão acabar caindo bastante, né, mesmo que seja de forma não recorrente, né, até porque ela não vai fazer essa venda aí mais de uma vez, tá? Ainda assim, ela está com os múltiplos, principalmente o PL aqui, que é o mais importante nesse caso, um pouco alto, né, porque os últimos resultados não foram tão bons, né, mas ela tem expectativa sim de recuperar os resultados. Nós preferimos outras empresas do setor de energia, principalmente as que têm uma diversificação maior, energia solar, eólica, gás, mas a Copel é uma ótima empresa. Nós ficamos 2 anos, quase 3 anos posicionados na nossa carteira de dividendos, a Dividendos Mais, surfamos toda a recuperação da empresa ali de meados de 2017 e 2018, e é uma barganha, tá, pessoal? É uma ação barata, né, mesmo com esse múltiplo aqui que está alto em função dessa questão dos resultados mais pressionados no curto prazo. Temos aqui o Grupo Mateus, né? Quando a gente compara com outras empresas do setor, pode ser que os múltiplos do Mateus são mais elevados, mas é uma empresa bem mais redondinha, uma empresa bem mais diferenciada. No nosso entendimento, se fosse para ter alguma empresa do setor, comparando com Açaí, com Pão de Açúcar, com Carrefour, mesmo o Pão de Açúcar sendo bastante barato, né, até porque tem problemas, a gente entende que o interessante seria aqui, como o pessoal da Rede Bourbon do Rio Grande do Sul fala, economizar é comprar bem, né? Então a gente entende que quando a gente leva uma relação risco-retorno, mesmo com um múltiplo mais alto, e o Grupo Mateus pode melhorar os resultados na última linha, né, já que essa questão de inflação de juros também machucou os resultados, seria mais interessante comprar o Grupo Mateus, né? Até porque teve menos problemas, tem uma proteção, né, por atuar mais no norte, nordeste, onde esses grandes grupos pensam 2 vezes antes de entrar. O principal risco da empresa, que era a questão da renovação dos incentivos fiscais, já foi tudo renovado. Claro que a gente sabe que é difícil, né? Dificilmente isso não é continuado, né? Então é uma empresa redonda, uma empresa que tem alguns problemas, dores de crescimento, por ter crescido muito rápido nos últimos anos, mas é a mais redondinha, né, quando a gente olha aquelas empresas e tem o risco-retorno mais interessante. Não é uma ação necessariamente barata, mas está longe aí de ser uma cilada, tá? Esse seria o ativo preferido da gente aqui no setor. Eu quero só dar um aviso importante, pessoal, que apesar da gente falar aqui das ações de forma individualizada, é importante lembrar que quando a gente vai investir, é importante ter uma estratégia, ter uma carteira. E eu digo isso por quê? Porque às vezes eu faço esse tipo de vídeo
e a ação é barata e sobe, tem gente que diz assim, nossa, como vocês são bons, a ação subiu, ou a ação cai, nossa, como vocês são ruins, a ação caiu. E o vídeo não serve para isso, ele serve para quê? Para a gente conhecer as empresas, né? E claro, eventualmente eu falar a respeito das estratégias da Capitalizo. E na verdade, né, pessoal, não é assim que se investe na bolsa. Ainda mais porque se o investidor ficar olhando um vídeo de cada lugar e ficar comprando uma ação, ele vai dar tiro para tudo que é lado e vai ter dificuldade em ganhar dinheiro. As recomendações da Capitalizo são as melhores do mercado? Sim, mas tudo faz parte de um contexto, tudo faz parte de uma carteira, de uma estratégia. Algumas recomendações vão funcionar e outras não. Não tem como ganhar 100% do tempo. Por isso que a gente tem que pensar sempre no tamanho da posição, quais são as ações que a gente vai colocar, já que umas vão funcionar e outras não, tá? Então não façam isso de ficar dando tiro aí para tudo que é lado, tá? Isso aí vai ser bastante prejudicial. Temos aqui Prio, né, pessoal, antiga PetroRio, uma empresa que a gente gosta bastante. Dentre as empresas júniores é aquela que a gente gosta mais, do lado de Enalta, 3R, PetroRecôncavo, até porque ela foi uma empresa que ela está num período, numa posição mais avançada em relação à compra de ativos. Ela comprou vários ativos, especialmente aí da Petrobras, e ela tem um risco menor de execução, né? A gente pega, por exemplo, essa semana, mais um poço em polvo começou a ser operado, né? Com isso a gente já tem um aumento de 15% na produção do campo de polvo, e quando a gente olha ali, né, o poço ele foi concluído dentro do prazo, dentro dos custos projetados, porque muita gente esquece que a atividade de exploração é uma atividade muito cara. Então, quanto mais virgem for a empresa nesse sentido, ou quanto mais coisa ela ainda tem para explorar, pode ser que tenha potencial, mas tem a questão do risco, né? E aqui a PetroRio já está bem mais avançada nesse sentido, ainda tendo bastante coisa para explorar, fora que a gente continua com uma visão otimista em relação ao petróleo. A nossa visão não mudou desde 2017, né, que é sim de preços mais altos, a demanda crescendo e o potencial da oferta não, tá? Aqui a mesma coisa quando a gente olha em termos de PL, resultados um pouco pressionados também, apesar que a PetroRio tem mais sazonalidade, às vezes tem trimestre que ela vende mais, às vezes ela vende menos, às vezes ela até segura para vender em outros trimestres, então varia muito essa questão do lucro. E o PVP é um pouco mais alto, até porque a gente não pode esquecer que fez muitas aquisições. A Prio, aqui a PetroRio, a antiga PetroRio, é a antiga RT, que era HRTP3, né, o Código das Ações, uma empresa que quase quebrou, praticamente quebrou. Então não faz muito sentido aqui olhar o PVP, mas é um ativo que a gente considera barato, sim, num setor bastante interessante, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos. Nada de grandes dividendos ainda, até porque ela tem muito para investir, mas é um ativo bem interessante, sim. E antes de continuar, pessoal, quero só deixar aqui para vocês o nosso relatório grátis, vai estar aqui na descrição, de uma small cap de forte potencial de crescimento e também o nosso cupom, que dá até 40% de desconto na assinatura Capitalizo completo, né? Lembrando que a promoção termina nessa próxima semana, o cupom Independência. A Capitalizo tem hoje as melhores recomendações pelos menores preços, depois eu falo das nossas recomendações. Temos aqui Klabin. A Klabin é outra empresa, né, pessoal, que não faz muito sentido olhar múltiplo, nem PL, nem PVP. Primeiro porque a empresa é super alavancada, claro que isso é um risco, mas a empresa, da mesma forma que a Suzano, entende que o mercado delas está muito pujante, a gente vê um ciclo positivo de longo prazo, crescimento da China, substituição de plástico por papel, também tem a questão de e-commerce, né? Isso tudo ajuda para aumentar a demanda aí de papel e de celulose, né? Então as empresas estão alavancadas, né? A gente enxerga que não tem muito risco de ter inadimplência, alguma coisa nesse sentido, pelo contrário, a gente olha os ratings dessas empresas, elas têm uma situação de caixa boa, apesar do endividamento elevado, e a mesma coisa que o PL. Poxa, Thiago, PL de 6 é baixo, só que a gente tem que lembrar que os balanços dessas empresas, como eu já comentei algumas vezes, são meio sujos, né? A gente tem hedge, tem efeitos que não são só efeito do balanço, mas não tem efeito caixa, tanto que a Klabin ela paga dividendos em relação ao EBITDA, ela não paga dividendos em relação ao lucro, porque o lucro tem muito essa questão aí desses não recorrentes e também em função dessa questão de hedge, né? Já que ela tem dívida, ela faz exportação, dívida em dólar, dívida em real, né? E o balanço é até um pouco complexo aí de se analisar, mas é um ativo barato sim, porque a empresa operacionalmente está muito bem
E vale a pena a gente lembrar que essa semana ela inaugurou, já faz, acho que desde maio de junho, já vinha operando a todo vapor Puma 2, que foi o maior investimento dos 124 anos da história da Klabin, quase 13 bilhões de reais de investimento, vai aumentar em quase 5 milhões de toneladas de celulose e papel por ano de produção aqui da Klabin. Fantástico, uma ótima notícia. Depois desses anos todos, aí finalmente Puma 2 entrou em operação e à medida que esses investimentos todos da Klabin vão maturando, ela tem a possibilidade também de pagar bons dividendos. Lembrando que a celulose, de uma forma geral, está baixa, né? Porém, as empresas brasileiras estão elevando o preço. A Suzano tinha elevado o preço, a Klabin elevou depois, e na última semana a Suzano aumentou de 30 a 50 dólares, né? Foi na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, e a gente deve ver para a celulose de fibra curta, a Klabin também deve já nos próximos dias anunciar mais esse aumento, então a gente tem perspectivas positivas ou muito positivas para o setor de celulose, onde as empresas brasileiras têm muitas vantagens competitivas com o menor custo de produção do mundo. Temos a Light também, que é outro ativo bastante pedido. Ele chama atenção porque as ações caíram muito forte nos últimos anos. Na verdade, a Light, se pegar o gráfico aí de 15, 20 anos para cá, a ação mais caiu do que subiu. É uma empresa muito complexa, tem vídeo aqui no canal falando sobre a Light, né? Até porque muita gente tem perspectiva de recuperação da empresa, né? Já tiveram várias tentativas, o Ronaldo César Coelho, lá, que é o irmão do Arnaldo, chamaram o pessoal da Equatorial. Recentemente tivemos novas mudanças aí no controle da empresa, entrando mais acionistas, o Tanuri, enfim, muita gente entrando aqui para tentar reestruturar a companhia. Qual é o nosso entendimento, tá, pessoal? Nossa visão não mudou em relação à Light, a gente não recomenda para o longo prazo, não acha um ativo interessante, porém no curto prazo, né, depois de passar 20 anos a ação caindo e a empresa aparentemente não podendo piorar muito mais para onde está, é normal que a ação dê uma pipocada, 40%, 50%. Isso é bem normal, né? Agora, não tem nenhum motivo hoje, pensando numa carteira de longo prazo, por exemplo, ao invés de colocar um ativo como a Copel, colocar uma empresa como a Light. Tá? A gente respeita as pessoas que gostam, que trabalham na empresa. Eu gosto sempre de comentar a respeito disso. Tudo que eu falo aqui é de uma maneira bastante séria, bastante profissional, com respeito, mas não é um ativo que faz sentido. No último vídeo que eu fiz da Light, eu mostrei lá a quantidade de dinheiro que a empresa investia só para combater gato, por exemplo. Então, para curto prazo, pode dar uma bombada as ações, assim como várias outras que a gente já comentou, ok, mas por longo prazo a gente entende que tem opções mais interessantes. E mesmo se fosse para pegar algum ativo de reestruturação ou de recuperação, o caso da Light é muito mais complexo ainda, né? Empresa com grandes prejuízos, né? Diferente de quando a gente pegou a Copel. Quando a gente pegou a Copel para recuperação, a empresa estava muito melhor do que a Light, né? Se a Light conseguir recuperar e deixar como era a Copel antes, quando a gente entrou na Copel, a ação com certeza tem um grande potencial de crescimento, né? Então, para curto prazo, para médio prazo, a gente pode dar alguma recomendação, sim, mas para longo prazo a gente não acha interessante, né? Mesmo com o PVP dela aqui abaixo do valor patrimonial, só a questão do endividamento da empresa e dessas questões aí de gato, né, que infelizmente tem no Rio de Janeiro, é muito complexo pensando no longo prazo, ainda mais sem pagamento de dividendos, tá certo? Eu lembro a todos, né, pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês a parte do nosso site, onde tem as assinaturas da Capitalizo, tem aqui os resultados, né? Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado, tudo feito de forma transparente, independente, né? Vocês podem acompanhar as nossas carteiras de longo prazo com 10 minutos por mês, as estratégias de médio e curto prazo com 10 minutos por dia. A gente explica tudo como funciona e, além disso, temos o nosso atendimento, que hoje também é o melhor aí do mercado, modéstia à parte, né? Se alguém quiser conhecer mais a respeito da nossa empresa, manda um e-mail para contato@capitalizo.com.br e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai estar à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!